Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje o portal de estudo de Química, dentro da disciplina de Cálculo Diferencial Integral, vai apresentar na parte de número 5 os conceitos referentes às derivadas fundamentais. Lembrando a todos vocês que na parte 4 nós definimos derivada, a taxa de variação, ou seja, cálculo em um determinado ponto da função, que nós podemos também chamar de velocidade instantânea, ou taxa de variação, ou simplesmente derivada. Agora, de posse desta definição, vamos aplicar as derivadas fundamentais e as regras básicas da sua utilização, ok? Então vamos começar com a derivada da potência. Então a regra referente à derivada da potência é a seguinte: digamos que eu tenha uma função f de x igual a x elevado a n, e a sua derivada será igual a o expoente vem aqui para a esquerda, tomba o expoente, então fica n que multiplica x elevado a n menos uma unidade, tá? Esse é o método, inclusive, mais simples para o cálculo de uma derivada. Aqui nós podemos fazer alguns exemplos para aplicarmos esse conceito, Aqui no primeiro exemplo, nós temos uma função f de x igual a x elevado à sexta potência, e a sua derivada será igual a 6 vezes x elevado a 6 menos 1. Resultado: a derivada da função f de x igual a x elevado à sexta potência é igual a 6 vezes x elevado à quinta potência, certo? No exemplo de número 2, nós temos aqui a função f de x igual a x elevado a menos 2. Aplicando aqui o conceito, nós teremos então que a derivada da função f de x vai ser igual a menos 2, tomba aqui o expoente, e que por sua vez multiplicará x elevado ao expoente menos 2 menos uma unidade, menos 1. Então, realizando esse cálculo, então nós ficaremos assim com menos 2 que multiplica x elevado a menos 3. Continuando aqui, então eu ficarei assim com menos 2 dividido por esse x elevado a menos 3, passando ele aqui para o denominador, fica x elevado à terceira potência. Aqui está o resultado, então. A derivada da função f de x igual a x elevado a menos 2 fica igual a 2 menos 2 sobre x à terceira potência. Aqui nós temos, no exemplo de número 3, a função f de x igual a x elevado a 3 quartos. E eu quero determinar a derivada dessa função. Então, como é que eu faço isso? Eu pego aqui o expoente, 3 quartos, e este, por sua vez, eu vou multiplicar o x elevado a 3 quartos menos uma unidade, aplicando aqui o conceito referente à função potência. Realizando aqui esse cálculo, nós ficaremos então assim com 3 quartos multiplicado por x elevado a 3 quartos menos 1. Aqui tiro o mínimo múltiplo comum, que é 4, 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3 deu 3. 4 dividido por 1 dá 4, vezes menos 1 dá menos 4, e 3 menos 4 vai dar menos 1 quarto. Muito bem, menos 1 quarto, esse expoente é negativo, e eu vou colocá-lo na forma positiva, passando a variável x para o denominador. Então eu ficarei assim com 3 quartos, que multiplica 1 sobre x elevado a 1 quarto. Bom, nós temos conhecimento de uma propriedade da raiz, que é a seguinte:
raiz de uma variável x elevada a um expoente a e cujo índice da raiz é b. Aqui, pela propriedade da raiz, da radiciação, eu tenho que x é elevado a sobre b. Então, transformando agora isso aqui em forma de raiz, então ficaremos assim, 3 dividido por 4, que vai multiplicar a raiz de x elevado à quarta potência, certo? Tudo bem? Sempre eu deixo a variável x cujo expoente é negativo aqui no numerador e passo para o denominador. Agora, no exemplo de número 4 aqui, nós teremos a raiz cúbica de x. Primeira providência aqui, eu vou eliminar a raiz aplicando essa propriedade que eu acabei de mencionar para vocês. Então, aqui o expoente da variável x é 1, e isso, por sua vez, será dividido pelo índice da raiz, que é 3. Muito bem, agora que eu eliminei esta raiz, vou fazer a derivada dessa função. F' de x vai ser igual, eu vou pegar o expoente, que é 1/3, e esse, por sua vez, eu vou multiplicar por x elevado a 1/3 menos uma unidade, aplicando a definição da derivada da função potência. Realizando aqui esse cálculo, então ficaremos com 1/3 que multiplica x elevado a 1/3 menos 1. Aqui também eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é 3, dividido por 3 dá 1 vezes 1 dá 1. 3 dividido por 1 dá 3 vezes menos 1 dá menos 3. E 1 com menos 3 vai dar menos 2/3. Então vamos colocar aqui, menos 2/3. Notem, observem agora que o expoente é negativo e vou passar a variável x para o denominador para que ele fique positivo. Então eu ficarei assim com 1/3, que por sua vez vai multiplicar 1 sobre a x elevado a 2/3. Melhorando isso daqui, então ficaremos assim com 1 sobre 3, que multiplica a raiz de x ao quadrado, cujo índice da raiz é 3. Raiz cúbica de x ao quadrado, porque eu pego 2 divido por 3 e fica x elevado a 2/3. Pronto, aqui está o resultado. Então fica 1 sobre 3 da raiz cúbica de x ao quadrado, certo? Agora, vamos aplicar esse conceito no exemplo de número 5. Acompanhe, por favor. Então, a função f de x é 1 sobre a raiz cúbica de x elevado ao quadrado, que eu vou fazer o primeiro passo, é eliminar a raiz. Então, eu vou deixar assim, 1 sobre x elevado a 2/3, certo? Eu simplesmente apliquei aqui o conceito que eu acabei de mostrar para vocês, né? Raiz de índice b de x elevado a a fica x elevado a a sobre b. Foi o que eu fiz aqui. Agora eu vou passar a variável x aqui para o numerador. E quando eu fizer isso, o expoente que era positivo aqui no denominador, ao passar para o numerador, o mesmo vai ficar negativo. Pronto, agora vamos trabalhar aqui com essa função, porque eu quero, na verdade, calcular a sua derivada. Então, a derivada da função f de x vai ficar igual a menos 2/3. O expoente tomba, ele passa multiplicando aqui a variável x, né? Então vai ficar menos 2/3, que vai por sua vez multiplicar menos 2/3 menos uma unidade. Bom,
Então vamos lá, vamos resolver isso daqui. Então eu terei aqui o menos 2/3 que permaneceu, menos 2/3, que por sua vez multiplicará x elevado a menos 2/3 menos 1. Aqui eu vou tirar o mínimo múltiplo comum que é 3. 3 dividido por 3 dá 1 vezes menos 2 vai dar menos 2, e 3 dividido por 1 vai dar 3 vezes menos 1 deu menos 3, e menos 3 com menos 2 deu menos 5/3. Assim como eu fiz o procedimento nos casos anteriores, eu vou pegar esse expoente negativo da base x e vou passar para o denominador, a fim que o mesmo fique positivo. Então eu vou copiar aqui o menos 2/3, que por sua vez vai multiplicar 1 sobre x elevado a 5/3. E para nós finalizarmos, agora eu vou pegar e transformar isso em raiz. Então vai ficar menos 2 dividido por 3 multiplicado pela raiz de x elevado à quinta potência do índice da raiz, que é 3, certo? É possível até você melhorar um pouquinho mais isso daqui. Melhorando um pouquinho mais, eu posso deixar assim, ó, menos 2 dividido por 3 vezes raiz quinta, eu posso deixar raiz elevado à terceira potência vezes x elevado ao quadrado da raiz de índice 3. Vamos colocar a raiz aqui, ó. Pronto, aqui está. Melhorando um pouquinho mais, né? Então fica menos 2 dividido, 3 dividido por 3 aqui vai dar 1, então essa base x vai sair para fora da raiz, então vai ficar 3x. E esse x elevado ao quadrado, esse vai ficar dentro da raiz de índice 3. Aí está o resultado final dessa operação. Sempre que possível, eu vou reduzindo ao máximo o que for conveniente. Uma segunda derivada fundamental é a derivada chamada da função constante. A derivada da função f de x igual a k, esta por sua vez vai ser igual a 0. Só para lembrá-los que na aula anterior definimos a derivada também de uma outra maneira, através do coeficiente angular da reta tangente. E quando a função ela é constante, significa que nós não temos a chamar o coeficiente da reta tangente, já que eu tenho um ponto de mínimo ou ponto de máximo da função que coincide com o eixo x, e por esse motivo a função constante, a sua derivada não existe, ela é nula. Então, aqui somente aplicando esse conceito, nesse primeiro exemplo, função f de x igual a 10, e eu quero derivar essa função. Então, a derivada da função f de x é igual a 0. Aqui no segundo exemplo também eu tenho uma função f de x igual a raiz quadrada de 3. Isso é uma constante, e a derivada de uma constante é igual a 0. Assim como também no exemplo de número 3, nós temos aqui a função f de x igual a menos 3/5, que é uma constante, e a derivada de uma constante é igual a 0, certo? Muito bem. Agora vamos estudar a terceira derivada fundamental aqui, né, que é a derivada do produto de uma constante por uma função. Muito bem. Então eu tenho aqui uma função f de x igual a k, que é uma constante que multiplica uma outra função chamada g de x, e eu quero determinar a derivada da função f de x. Como fazer isso? É simples, é só eu pegar a constante, e esta por sua vez ela vai multiplicar a função
g de x mais a sua derivada, certo? Fica assim, então, a função f de x, que é igual a k vezes a função g de x, derivando a função f de x, fica k, a constante não vai modificar, e que esta, por sua vez, vai multiplicar a derivada de g, que é g' de x. Vamos aplicar aqui nesse primeiro exemplo. Eu tenho a função f de x igual a x elevado à terceira potência e eu quero derivar ela. Então, como eu faço isso? Então, fica 5 multiplicado pela derivada de x elevado à terceira potência, que é 3 vezes x elevado a 3 menos 1, que é 2. Sendo assim, 3 vezes 5 deu 15x elevado à segunda potência. Certo? Vamos fazer mais um exemplo? Aqui no exemplo de número 2, a função f de x é 2 terços de x elevado a 12. E eu quero derivar essa função. Então, a constante aqui, ela permanecerá inalterada. E eu multiplico pela derivada do x elevado a 12, que vai ser igual a 12 vezes x elevado a 12 menos 1, que é 11. Para melhorar um pouquinho, eu posso simplificar. O 12 dividido por 3 vai dar 4. E agora eu posso multiplicar. 4 vezes 2 deu 8. 8x elevado a 11, a 11ª potência. Aqui no exemplo de número 3, eu terei então, primeiro eu vou fazer o seguinte aqui, ó, antes de determinar a derivada, eu vou pegar a variável x elevado à terceira potência e passar a mesma do denominador para o numerador, e ao fazer isso, o que acontece é isso aqui, ó, o expoente da variável fica negativa no numerador. Fica mais fácil de visualizarmos agora, né? A sua derivada, f' de x, vai ser igual a... O expoente vai tombar aqui, né? Então vai ficar 4 vezes menos 3, que por sua vez multiplica x elevado a menos 3, menos uma unidade, menos 1. Realizando aqui esse cálculo, 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. E x elevado a menos 3 com menos 1 dá menos 4. Agora, o expoente da base x, da variável x é negativo, e vai passar para o denominador. Então, vamos ficar assim com menos 12 dividido por x elevado à quarta potência, certo? Reduzindo sempre que possível ao máximo. Aí está uma regra de derivada, que é a derivada do produto de uma constante por uma função. Aqui nós temos, no quarto caso, a derivada da soma ou da diferença de funções. Aqui eu tenho uma função f de x constituída por uma soma ou uma diferença de duas outras funções. Então pode ser escrito como g de x mais h de x ou g de x menos h de x. Como eu devo fazer a derivada da função f constituída de duas outras funções? É simples, é só eu, se for no caso da soma, somar a derivada da função g e somar, ou no caso, subtrair com a derivada da função h de x. Bem simples, somente isso. Agora nós vamos fazer aqui um exemplo bem tranquilo. A função f de x é constituída do polinômio 4x elevado à terceira potência menos 3x ao quadrado mais x, e eu quero determinar a sua derivada, o f' de x, que será a derivada de todas essas variáveis. Então, a derivada de 4x elevado à terceira, tombo o expoente 3, então 3 vezes 4 fica 12, eu já estou fazendo direto, tá?
já que isso já foi apresentado no caso anterior. E 3 menos 1 vai dar x elevado a 2, menos 3x ao quadrado. A derivada, eu pego o expoente 2 de tombo e multiplico 3, e 2 vezes 3 vai dar 6. E aqui fica x elevado a 2 menos 1, que é x elevado a 1, mais, e a derivada de x fica, o expoente aqui é 1, tomba, né? Vai ficar 1, e 1 menos 1 é 0, x elevado a 0 dá 1. Pronto, aqui está a derivada desse polinômio, fica 12x elevado a 2, menos 6x mais 1. Muito bem, agora nós vamos estudar aqui na quinta propriedade a derivada de um produto de funções. Aqui nós temos uma função f de x proveniente do produto de uma função g de x por uma função chamada de h de x. Como eu devo fazer a derivada da função f' de x? Qual a derivada da função f de x? Produto, né? Então vai ficar assim. Eu pego e multiplico a derivada da função g de x pela função h de x, certo? A derivada da primeira função multiplicado pela segunda função, mais, agora eu vou inverter aqui, vou pegar a primeira função, que é o g de x, e vou multiplicar pela derivada da segunda função, que é o h de x. Esse é o significado da derivada de um produto de funções. Multiplica a derivada da primeira função pela segunda, mais a primeira função multiplicado pela derivada da segunda função. Exemplo, aqui eu tenho uma função f de x constituída de duas funções, uma x2 menos 2x multiplicado pela outra, que é 3 mais 5x, eu quero a sua derivada de f de x. A derivada de f de x é que nós temos um produto de duas funções, então vai ficar assim. Derivada da primeira função, que é x2 menos 2x, multiplicado pela segunda função, que é 3 mais 5x. Agora sim, 3 mais 5x, mais, agora eu vou pegar a primeira função, o x elevado ao quadrado menos 2x, e vou multiplicar pela derivada da segunda função, que é 3 mais 5x, e vamos derivá-la. Agora vamos continuar aqui embaixo. A derivada da função f de x, que é o f' de x, vai ser igual a derivada de x elevado ao quadrado menos 2x, aqui vai ficar, tomba o expoente, vai ficar 2x, 2 menos 1 é x elevado a 1, menos, aqui o expoente é 1, tomba, multiplica o 2, vai ficar menos 2, e 1 menos 1 vai ficar x igual a 0, que é 1. Tá? Isso daqui, por sua vez, eu vou multiplicar a função 3 mais 5x, mais, aqui eu vou deixar essa primeira função como está, x2 menos 2x, multiplicado pela derivada da segunda função. A derivada da constante é 0, e a derivada de 5x, então aqui vai ficar 5, né? O expoente aqui é 1, vezes 5 dá 5, e x elevado a 1 menos 1, x elevado a 0 dá 1. Bom, agora vamos efetuar esta multiplicação. Então aqui fica 2x vezes 3 vai ser igual a 6x. 2x, aqui eu estou fazendo isso aqui, né? Multiplicando aqui esses termos. 2x vezes 3 deu 6x. Agora eu vou pegar esse daqui e multiplicar esse termo aqui, ó. 2x vezes 5x vai ser igual a 10x. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. Menos 2 vezes 3, isso é igual a menos 6. Vou escrever aqui, ó. E menos 2 vezes 5x, isso é igual a menos 10x.
E aqui também nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar o 5, multiplicar o menos 2x e o 5 vezes o x2. Então, 5 vezes x elevado ao quadrado vai ser 5x elevado ao quadrado. 5 vezes menos 2x é igual a menos 10x. Pronto. Agora, teremos o resultado final. A derivada da função f de x vai ser, fazendo aqui a multiplicação, né? Aqui é 2x vezes 5x dá 10x ao quadrado, né? Só fazendo aqui a devida alteração. Muito bem. Agora vamos fazer a soma aqui desses termos, né? Primeiramente, vamos somar aqui 10x2 com 5x2, 10x ao quadrado mais 5x ao quadrado vai dar 10x elevado ao quadrado. Agora vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Menos 10 com menos 10x dá menos 20x, e menos 20x com mais 6x vai dar menos 14x. Estou resolvendo os termos semelhantes, né? E por fim, restou aqui o menos 6. Pronto, aqui está o resultado. 10x elevado a 2 menos 14x menos 6, certo? Muito bom, essa é a derivada do produto de funções. Agora vamos aprender a regra da derivada do quociente de funções. Aqui eu tenho uma função f de x igual a razão de uma função g de x sobre h de x, e eu quero determinar a derivada da função f de x. Como deve ser realizado esse procedimento? Da seguinte maneira, eu pego primeiro a derivada da primeira função do numerador, que é o g de x, e esta por sua vez eu multiplico pela função do denominador, que é o h de x. Aqui é menos, aqui agora eu vou fazer o contrário, vou pegar a função g de x e vou multiplicar pela derivada da função do denominador, que é o h de x. Tudo isso dividido pelo denominador, que é o h de x elevado ao quadrado. Vou passar aqui um traço da razão e olha como que vai ficar o resultado. Ficou assim então, ok? Recapitulando, a divisão de funções, eu pego a primeira função do numerador, a sua derivada, multiplico pela função do denominador, menos a função do numerador multiplicado pela derivada da função do denominador, dividido pela função do denominador elevado ao quadrado. Vamos fazer aqui o primeiro exemplo, né? Aqui eu tenho a função f de x igual a divisão de x2 mais 1 sobre x menos 3. Eu quero calcular a sua derivada, então vamos lá aplicar essa regra do quociente, que vai ser primeiro então. Eu pego a derivada da função do numerador e multiplico pela função do denominador, que é o x menos 3, menos, pego a função do numerador, que é o x2 mais 1, e multiplico pela derivada da função do denominador. Isso eu vou pegar e dividir tudo isso daqui pelo quadrado da função do denominador, que é o x menos 3 elevado ao quadrado. Muito bem, então vamos resolver isso daqui. Vamos ver como é que eu vou ficar. Então, primeiramente, vamos fazer essa derivada aqui, né? Então vai ficar f' de x é igual a derivada de x2 mais 1, tombo o expoente, vai ficar 2x, a derivada da constante é 0, isso vai multiplicar por x menos 3, menos, aqui nós teremos, eu estava falando da derivada e eu coloquei o expoente 2, só fazendo a devida alteração, aqui está. Então vai ficar a primeira função aqui do numerador se mantém, que é x2 mais 1,
Agora eu vou multiplicar pela derivada da função x menos 3. A derivada de menos 3 é zero. E aqui fica o expoente 1 tomba, fica 1 vezes x elevado a zero, que é 1. Ou seja, isso daqui vai ficar igual a 1. Tudo isso será dividido sobre o quadrado da função do denominador. Aqui nós temos então o quadrado do primeiro termo, que é x2, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é menos 2 vezes 3 vai dar menos 6x, mais o quadrado do segundo termo, que é 3 elevado ao quadrado, isso é igual a 9. Agora aqui nós vamos melhorar um pouquinho essa operação, né? Fazendo aqui a propriedade distributiva. Multiplicando 2x vezes x, eu terei 2x elevado ao quadrado. 2x vezes menos 3 vai ficar menos 6x. Esse menos eu vou multiplicar o x2 mais 1, que vai ficar menos 1 vezes 1 dá menos x elevado ao quadrado. Menos 1 vezes mais 1 deu menos 1. Isso daqui não alterou em nada. Isso tudo será dividido por x elevado ao quadrado menos 6x mais 9. Dando uma melhorada aqui no numerador, resolvendo esse termo 2x2 menos x2, isso vai dar x elevado ao quadrado menos 6x mais, ou melhor, menos 1. Ok, isso será dividido por x elevado ao quadrado menos 6x mais 9. Não há mais nada que nós possamos fazer aqui, portanto esse já é o nosso resultado final, ok? Aqui está a regra referente à derivada do quociente. Agora nós vamos estudar a sétima propriedade, chamada de a derivada da função exponencial. Muito bem, eu tenho aqui, digamos, uma função f de x igual a elevado a x exponencial, e eu quero fazer a sua derivada. Como é o procedimento deste evento? A derivada de f de x vai ser igual a função a elevado a x multiplicado pelo logaritmo neperiano, que é o ln de a. ln de a. Eu só gostaria de lembrar para vocês aqui, ó, um lembrete, né? O logaritmo neperiano de a é a mesma coisa que eu escrever logaritmo na base e de a, certo? É a mesma coisa. Aqui está a definição. A derivada de uma função exponencial a elevado a x é igual a elevado a x, que multiplica o ln da base a. Tá? Exemplo. Aqui nós temos a função f de x igual a e elevado a x, e vamos fazer a derivada desta função. Pela definição, então, nós ficaremos com e elevado a x, que vai multiplicar o ln de e. Só que o ln é o mesmo que log de e, não é? Então, isso daqui, melhorando um pouquinho, fica o log, o logaritmo neperiano, a base do log é e. Então, isso significa que esse termo, vou colocar aqui para vocês, o log de e na base e vale 1. Portanto, essa expressão, essa é a expressão f de x igual a e de x, a sua derivada é igual a e de x. É a mesma função, a derivada é a mesma função, tá? Outro exemplo no número 2. Eu quero determinar a derivada da função f de x igual a 5 elevado a x. Aplicando aqui a definição, nós ficaremos com 5 elevado a x,
que vai multiplicar o ln de 5. O que é o ln de 5? É o mesmo que logaritmo na base e de 5. Mas eu posso deixar assim mesmo, não há necessidade de fazer esse cálculo. Por fim, no exemplo de número 3, eu tenho aqui uma função f de x, também exponencial, né, que é 2/5 elevado a x. Eu quero fazer a sua derivada. Então, a derivada da função f de x vai ser igual a 2/5 elevado a x, que por sua vez multiplica o ln de 2/5. Tá? Aqui está, aplicando a definição. Essa é a regra da derivada da função exponencial. Agora vamos estudar a derivada da função logarítmica no 8º caso. Muito bem, como eu devo fazer esse procedimento? Como eu devo fazer a derivada de uma função f de x igual a logaritmo na base a de x? A base é a, e o x é o logaritmando. Então nós vamos ficar assim, a definição é a seguinte: a derivada da função f de x vai ser igual a 1 sobre x, o x aqui é o logaritmando, que por sua vez vai multiplicar o ln, a base é e, de a, que é a base do logaritmo, certo? Essa definição, 1 sobre x multiplicado pelo ln da base do log, que é a. Vamos lá fazer um exemplo aqui, ó. Eu quero determinar a derivada da função f de x, que por sua vez vai ser o ln do logaritmando, que é x, na base e. Só que, na verdade, esse ln de e é a mesma coisa que log na base e de x. Lembra? É a mesma coisa. Então, aplicando aqui a definição, nós vamos ficar com 1 sobre o logaritmando, que é x, multiplicado pelo ln da base, que é e. Só que o log na base e é o ln, é a mesma coisa. E o ln de e na base e, isso vai ser 1. Portanto, a derivada do ln de x na base e é exatamente igual a 1 sobre x. Certo? Mais um exemplo? Sim, vamos lá. Aqui nós temos a função f de x igual a log de x na base 2. Aplicando o conceito para determinarmos a derivada da função f de x, então ficaremos assim com 1 sobre x. Vou colocar aqui. Agora vai. 1 sobre x, que multiplica o ln de 2. A base do ln é igual a e. E o log na base e é a mesma coisa que ln. O logaritmo neperiano na base e é a mesma coisa que log na base e, certo? Bom, muito bem. Na derivada da função composta, que também será conhecido como regra da cadeia, nós temos aqui a seguinte situação. Eu tenho aqui uma função genérica f de x, que é constituída de duas outras funções, uma g de x e uma h de x, sendo que a h de x está dentro da g de x. A definição para a derivada dessa função f de x vai ser igual a derivada da função g, vou colocar aqui está, derivada da função g de h de x, vou colocar aqui, ó. Agora vai, deixa eu apagar isso daqui, pronto, a derivada
de h de x multiplicado pela derivada de h de x. Essa definição da função composta, também conhecida como a regra da cadeia, a derivada de g em função de h de x multiplicado pela derivada de h de x. Por exemplo, aqui nós temos uma função f de x igual a x elevado ao quadrado. E aqui eu vou ter que descobrir quem é o g e quem é o h. Aqui nós temos uma composição de duas funções. Primeiramente eu vou chamar a função de g em função de h, certo? G em função de h, que vai ser a função seno. Então vai ser o seno, não de x, mas de h. E consequentemente, quem será o h de x? Bom, o h de x vai ser o x elevado ao quadrado. Esse aqui é o g e esse é o h. Então o g é o seno e o h é o x elevado ao quadrado. Agora eu vou fazer a derivada das duas funções, já que as mesmas encontram-se aqui na definição. Então primeiro a derivada da função seno é igual ao cosseno. Eu só gostaria de avisá-los que na sequência dessa aula, na parte número 6, eu vou apresentar para vocês as funções trigonométricas e as suas derivadas. Então, por hora, eu vou definir que a derivada de seno é igual a cosseno e na próxima aula eu vou explicar o motivo por que a derivada do seno é igual ao do cosseno. Okay? Não deixem de assistir essa aula que eu vou dar uma exclusividade somente para as funções trigonométricas. Muito bem. E aqui a derivada do x2, tombo o expoente, vai ficar 2 vezes x, que é 2 menos 1, igual a 2. Pronto. Aqui está o g e a sua derivada, aqui está o h e a derivada do h. Agora vamos aplicar o conceito. O conceito aqui é o seguinte, o f' de x vai ser igual a derivada do g, que eu já calculei, aqui está a derivada do g, que é o cosseno de h. Mas aí eu já vou colocar aqui o h, na verdade, o que é o h? O h é o x elevado ao quadrado. Esse daqui é esse termo, a derivada do g, que é cosseno, vezes o h, que é x2. Tá, isso aqui eu vou multiplicar pela derivada do h. A derivada do h vale quanto? A derivada do h, aqui está, é exatamente o 2x. Pronto. Aí está a resolução, simples. O resultado, portanto, ficou assim. Vamos colocar esse 2x aqui do lado esquerdo, e esse, por sua vez, multiplicando o cosseno de x elevado a 2. Certo? Então não perca a oportunidade de assistir na próxima videoaula as funções trigonométricas e suas derivadas. Agora eu vou apresentar para você a última regra de derivação, que é a derivada da potência de uma função. A derivada da potência, digamos que eu tenho aqui uma função f de x igual a uma função g de x, e essa função g de x está, por sua vez, elevada a um expoente n. Aqui eu vou aplicar a regra da potência, eu vou tombar aqui esse expoente, então a derivada da função f de x é igual a n, eu tombei o expoente e vou multiplicar o n por g de x. Agora, esse g de x aqui, o expoente vai diminuir uma unidade, então vai ficar n menos 1, e isso, por sua vez, vai multiplicar a derivada da função g de x, certo? Vamos aplicar isso daqui. Aqui nessa situação, o f de x igual a 3x mais 2 elevado à quinta potência, eu estou pedindo para calcular a derivada.
eu posso resolver essa questão de duas formas. A primeira opção, fazendo o uso dessa propriedade da potência, e a segunda opção, eu posso usar a regra da cadeia, a anterior que eu acabei de mostrar para vocês. Tá, então eu vou resolver esse exercício de duas formas. Primeiramente, utilizando a derivada da potência de uma função. Aplicando aqui a definição, ficaremos assim: a derivada da função f de x vai ser igual, tombo o expoente, 5, vou multiplicar pela função aqui que é 3x mais 2, e aqui o expoente vai ficar 5 menos 1, isso eu vou multiplicar pela derivada da função 3x mais 2. Vamos resolver isso daqui. Primeiramente, aqui eu ficarei com 5 vezes 3x mais 2 elevado a 5 menos 1, que é 4, multiplicado pela derivada de 3x mais 2. A derivada de 2, que é constante, é 0. A derivada de 3x é 3. Aqui está o nosso resultado. 3 vezes 5 deu 15, que multiplica 3x mais 2 elevado à quarta potência. Vamos resolver agora usando a regra da cadeia. Observem a resolução. Pela regra da cadeia, nós ficaremos então com a função g e h, né? Eu vou primeiramente chamar a função de... Agora vai. Eu vou primeiro chamar a função de g em função de h, como sendo esse expoente aqui, a expoente 5. Então vai ser h de 5, h elevado à quinta potência. Tá, se o g eu vou chamar de h elevado à quinta potência, quem eu vou chamar de h? H agora em função de x será a função 3x mais 2. Agora que eu descobri quem é a função g, quem é a função h, agora eu vou derivar ambas. Então eu vou derivar primeiro a função g em função de h, vai ficar 5 h elevado à quarta potência. Agora eu vou derivar a função h em função de x, e a derivada é 3x mais 2, a derivada da constante é 0, e isso é igual a 3. Pronto, aqui está a derivada do h e do g, e vamos aplicar a definição. Muito bom, a definição aqui, pela regra da cadeia, ficaremos assim, com f' de x vai ser igual a derivada do g, que é o 5h elevado à quarta potência, só que agora eu não vou mais colocar o h. No lugar do h, eu vou colocar a função que ele representa, que é o 3x mais 2 elevado à quarta potência. Isso daqui é o que eu chamei a priori de h. Então, 5h à quarta. O h é 3x mais 2. Então, é a derivada de g de h de x, certo? Vezes a derivada do h, que está aqui, 3. Vocês viram que pela regra da cadeia, também eu vou chegar no mesmo resultado que se fosse fazer uso da derivada da potência de uma função. E o resultado aqui é igual a 3 vezes 5 deu 15, que vai multiplicar por sua vez 3x mais 2 elevado à quarta potência. Certo? Bom, eu vou dar um reforço, fazendo um exemplo de número 2, que por sua vez vai ser resolvido também tanto pela regra da cadeia ou da potência, como vocês preferirem. Exemplo de número 2 e o último dessa aula. Dada a função f de x igual a raiz quadrada de 4x
menos 2, calcule a derivada dessa função no ponto 3. Derivada da função no ponto 3 é a famosa velocidade instantânea que nós estudamos na última aula. Bom, primeiro vamos ajeitar essa função aqui, né? A função f de x, que é igual a raiz de índice 2 de 4x menos 2, eu posso escrever assim, 4x menos 2 elevado a 1 sobre 2, meio. Aqui essa função é elevado a 1 e o 2 aqui nada mais é do que o índice da raiz, que é a raiz de índice 2, né? Raiz quadrada. Assim fica mais fácil de visualizar. Agora vamos calcular a derivada da função f de x. Vamos usar que regra que você prefere? Vamos usar a regra da potência, que é mais simples. Então eu pego o expoente, que é meio, multiplico o 4x menos 2, regra do tombo da potência, né? Então aqui vai ficar meio menos uma unidade multiplicado pela derivada de 4x menos 2. Muito bem, agora vamos resolver isso daqui. Aqui eu ficarei com meio, que multiplica a função 4x menos 2 elevado a meio menos 1 é menos meio. E a derivada de 4x menos 2, a derivada de menos 2, que é constante, é zero, isso é igual a 4. Exatamente 4. Bom, o que dá para eu fazer aqui? Primeiro eu posso fazer o seguinte, eu posso simplificar esse 4 dividido por 2 aqui dá 2, e na sequência eu posso passar esse expoente para o denominador e o mesmo vai ficar positivo. Tá, então vamos fazer isso. Então eu coloco aqui 2 dividido por 4x menos 2 elevado a meio, positivo agora. Tá, o que dá para eu fazer? Bom, agora dá para eu transformar isso em raiz, né? Então o resultado da derivada daquela função ficou assim. Fica 2, deixa eu passar agora vai. Aqui vai ficar 2 dividido por raiz quadrada de 4x menos 2. Aqui está a derivada. Agora eu vou calcular a derivada da função no ponto 3. Então o x vai valer 3. Então vamos substituir aqui. Então vai ficar 2 dividido por raiz quadrada de 4 vezes 3, que é 12, menos 2. Eu já substituí aqui, tá? X por 3. 3 vezes 4 deu 12. Então, melhorando isso daqui, vai ficar 2 dividido por raiz quadrada de 10. Vamos fazer uma racionalização aqui, multiplicando o numerador e o denominador por raiz quadrada de 10. Vezes 2 fica 2, raiz quadrada de 10, dividido por 10. Para finalizarmos, eu posso simplificar. 2 por 2 dá 1 e 10 dividido por 2 dá 5. E o resultado final, a derivada da função no ponto 3, é igual a raiz quadrada de 10 dividido por 5. Pronto. Agora que eu finalizei a apresentação das regras de derivação, na próxima videoaula eu vou fazer exclusivamente a aplicação da grande maioria dessas regras de derivação nas funções trigonométricas. Isso constitui o conteúdo da videoaula que corresponde à parte 6, ok?
A parte 5 eu apresentei essas derivadas fundamentais e na parte 6 nós vamos aplicar essas derivadas nas funções trigonométricas. O meu muito obrigado a todos pela atenção. Até a próxima oportunidade.